Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, venho aqui no canal Só Psicanálise para mais uma elucidação que irá corresponder à playlist nomeada como Mulheres Histéricas. E aí eu venho trazer uma elucidação que dará conta de responder questões que são levantadas por meio do meu e-mail, provenientes de inscritas aqui no canal. Então, no meu e-mail chegou os seguintes dizeres: adorei seu canal, sua transparência. Nesse momento, gostaria de lhe pedir gentilmente que possa me atender em algumas dúvidas. Ao darmos conta de que somos uma mulher histérica, qual é o passo para a mudança? Isso se torna uma patologia? Quero encarar o espelho de verdade. Já me dei conta de que sou essa mulher. Esse quadro é doentio? Qual seria a situação saudável de se viver então? Bom, para dar conta de responder a esta indagação dessa inscrita aqui do canal, eu quero primeiramente elucidar questões que são de extrema importância. E aí, dado a isso, eu não irei responder estas indagações de imediato, mas esta playlist aqui terá uma série de vídeos baseados nesta indagação, que estarão acometidos de preliminares que possa dar conta de responder de modo abrangente a devida indagação. Então, gente, eu quero começar falando sobre o diagnóstico estrutural na psicanálise, na dimensão da psicanálise. Gente, diagnosticar uma estrutura que sustenta uma personalidade não é patologizar, tá? Não é dizer que este ser humano é um ser doente. Diagnosticar uma estrutura na dimensão da psicanálise não é sobre patologia. Diagnosticar a estrutura que sustenta a personalidade é ter o discernimento dos traços estruturais que movem o sujeito para a vida. Diagnosticar a estrutura que sustenta a personalidade, que funda a personalidade, é sobre, de fato, ter um discernimento mais assertivo acerca de como este sujeito se relaciona com o mundo. E isto é de extrema importância para a condução do processo, no setting analítico. Gente, a estrutura que funda a personalidade, ela pode ser obsessiva ou pode ser histérica. Ambas são neuróticas. Ela pode ser também uma estrutura psicótica, ela também pode ser uma estrutura perversa. Mas veja bem, aqui eu irei me ater e eu irei falar sobre a estrutura histérica. De modo mais específico, referentes às mulheres histéricas, às mulheres que têm a sua personalidade fundada na estrutura histérica. Mas vejam bem, mesmo tratando-se da estrutura psicótica, mesmo tratando-se da estrutura perversa, isso não é sobre um ser necessariamente patológico, isto não é sobre um ser necessariamente doente. Discernir o tipo de estrutura é sobre traçar uma linha de abordagem para conduzir o processo analítico. Porque, como eu falei para vocês,
é de suma importância para o profissional tratar de discernir, tratar de traçar esta linha de abordagem para conduzir o processo, de modo que seja o mais assertivo possível para o devido sujeito. Uma linha de abordagem traçada para a condução do processo com uma mulher obsessiva é diferente da linha traçada para conduzir o processo tratando-se de uma mulher histérica. Então, gente, ao se pensar na estrutura, estamos observando a posição do sujeito frente a questões que são cruciais, frente a questões cruciais da existência. E vale até ressaltar o seguinte: a palavra diagnosticar, ela tem origem francesa. Ela tem origem francesa na palavra diagnostic, que vem do grego diagnostikos, que quer dizer capaz de ser discernível. E discernir consiste na utilização de conceitos para distinções e semelhanças entre coisas. E aí, nesse caso, entre pessoas, entre sujeitos. Sabe? O diagnóstico estrutural é sobre discernir traços semelhantes entre um sujeito e outro, e ao discernir esta significativa semelhança, temos aí mulheres que são histéricas, temos aí mulheres que são obsessivas, temos aí mulheres que são psicóticas, temos aí mulheres que são perversas. Mas, de novo, falar de uma mulher histérica não é falar de uma histeria ambulante. Falar de uma mulher obsessiva não é falar de uma mulher que há de ser uma obsessão ambulante. Falar de uma mulher psicótica não é sobre falar de uma psicose ambulante. Falar de uma mulher perversa não é sobre falar de uma mulher que perverte, que é uma perversão, que é pervertida de modo nu e cru. Isso são traços que dá conta de explicar certos movimentos do ser humano diante da vida, e não necessariamente este movimento será patológico. E vale ainda salientar que todo ser humano, por mais que uma mulher, por exemplo, ela tenha a sua personalidade fundamentada na estrutura histérica, mas será totalmente possível ela transitar por traços de outras estruturas. Ela pode vir a ter traços obsessivos, ela pode ter traços perversos, ela pode ter traços psicóticos, ela pode ter traços que são aí relevantes e significativos e aflorados em determinada outra estrutura. Gente, diagnosticar a estrutura que sustenta a personalidade não é sobre, inclusive, mortificar a subjetividade e dizer o que eu já disse anteriormente, e dizer que uma mulher histérica, por exemplo, há de ser uma histeria ambulante. Não é sobre isso. Dizer isso seria mortificar a subjetividade e a singularidade desta mulher. E diagnosticar a estrutura que sustenta a personalidade é sobre delimitar traços
de uma estrutura que promove, como eu falei, semelhanças e diferenças entre sujeitos. Como, por exemplo, uma mulher obsessiva, ela pode vir a ter traços histéricos que a torne parecida, semelhante com uma mulher que é histérica, que tem de fato a sua personalidade fundada na estrutura histérica. Mas você vai encontrar mulheres obsessivas que têm a sua personalidade fundada na estrutura obsessiva, que é bem diferente de uma mulher que tem a sua personalidade fundada em uma estrutura histérica. Então, diagnosticar a estrutura que sustenta a personalidade é sobre promover semelhanças e diferenças entre sujeitos, mas sem deixar de considerar as suas questões singulares, sem deixar de considerar as suas questões subjetivas, sem deixar de considerar a sua história de vida. Então, gente, partindo aí para a questão do inconsciente, né? Ao pensar no inconsciente, estamos aí diante do saber da psicanálise, né? Ao falar do inconsciente, estamos aí diante do saber da psicanálise, que busca compreender o modo particular de o sujeito ser no mundo, onde este modo particular de o sujeito ser no mundo está aí influenciado por registros inconscientes que foram sedimentados ao longo da sua história de vida. E aí, buscar compreender o inconsciente, falar, pensar o inconsciente, é sobre também ter o discernimento quanto ao modo de padecimento do sujeito. Porque o sujeito, ele padece. Ele padece porque ele tem sintomas. É impossível um sujeito nesse mundo que não tenha sintomas. Então, pensar o inconsciente é sobre ter o discernimento de como que este sujeito ele está lidando, está se relacionando com o seu padecimento. E aí, gente, ao pensar no inconsciente, buscando compreender este modo particular de o sujeito ser no mundo, este modo particular de o sujeito se relacionar com o seu padecimento, há de se pensar e há de se refletir e de não deixar de validar o quanto que este modo, além de ser acometido pela singularidade e pelas particularidades do sujeito, também terá aí a influência, esses modos particulares, singulares, terá aí a influência de traços que sustentam a sua personalidade. Traços que irão se constituir frente à sua posição diante da castração. É isso, gente. Eis aí esta elucidação, tá? Que há de ser uma elucidação inicial quanto ao que esta inscrita me escreveu. Nos próximos vídeos, tratando-se desta playlist, eu continuarei traçando aí uma linha coerente com aquilo que eu já falei aqui neste vídeo, para que eu possa de fato desconstruir algumas visões que são equivocadas quanto ao diagnóstico de uma estrutura que sustenta a personalidade. Tá bom? É isso.
aqui no comentário em destaque você vai encontrar aí o link que vai te encaminhar para o curso que eu ministro, que é um curso autoinstrucional referente à psicanálise lacaniana. Um curso em que eu venho tratando da psicanálise lacaniana de modo minucioso, de modo abrangente, partindo de questões básicas, para daí então funilar para questões mais complexas. É um curso por assinatura, né? Você paga mensalmente o valor de R$50 para ter um acesso vitalício à plataforma que já está aí abarcada por uma série de aulas referentes à psicanálise lacaniana e vale certificado de hora complementar, tá bom? O curso é dividido em módulos e cada módulo valerá um certificado de hora complementar, certo? E é isso, você pode acessar aí o link para daí então ter uma visão mais abrangente da página do curso e lá você vai encontrar o tópicozinho para que você possa se inscrever. Neste curso eu venho até trazendo um módulo extra, sabe? Falando aí da linguística de Saussure, que há de ser um teórico linguístico sobre o qual o Lacan debruçou-se para daí então estruturar o inconsciente como a linguagem. Muitas vezes as pessoas acham complexas as teorias lacanianas, mas é porque esta complexidade vem da necessidade de você debruçar-se sobre aquilo em que o Lacan debruçou-se para daí então construir as suas teorias. Então, tendo esta compreensão da fonte, passa a ser mais compreensível a psicanálise lacaniana, tá? Então, gente, clica aí no link, tá bom? Para você conhecer o curso, a página do curso e se inscrever se for do teu interesse. Para além disso, eu trabalho como psicólogo de abordagem psicanalítica. Minhas sessões são 100% online. Se você tem o interesse de adentrar em um processo psicoterápico a partir de uma perspectiva psicanalítica, analítica, você pode daí então entrar em contato comigo através do meu WhatsApp, que estará aí no comentário em destaque, tá? Para além disso, você vai encontrar aí meus demais projetos, o meu Instagram, onde lá eu também trago elucidações, eu abordo temáticas no História, no Feed, enfim. Então fique à vontade para me seguir também no Instagram, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e até as próximas gravações.